Concílio de Constantinopla, em 553, sobre a reencarnação. A busca pela verdade sempre está contaminada por falsas narrativas de que se deseja alcançar algum benefício com isso. Por ser distante da verdade, tem sempre o caráter negativo frente à justiça de Deus, quer sejam essas falsas narrativas feitas de mentiras conscientes ou inconscientes. Até hoje, quase todos os historiadores da Igreja Romana acreditam que a doutrina da reencarnação foi declarada herética durante o Concílio de Constantinopla, no ano de 1553, em Istambul, na Turquia. No entanto, a condenação da doutrina se deve a uma ferrenha oposição pessoal ao imperador Justiniano, que nunca esteve aos protocolos do concílio. Segundo Procópio, um dos primeiros mártires durante a perseguição de Diocleciano, Teodora, filha de um guardador de ursos do anfiteatro de Bizâncio, era uma ambiciosa esposa de Justiniano, interesseira por manejar o poder. Como cortesã, iniciou a sua rápida ascensão ao império. Assim, para se libertar-se deste passado vergonhoso, ordenou mais tarde o expurgo de 500 antigas colegas cortesãs, para não sofrer as consequências desta ordem em outra vida, como preconizava a lei do karma. Empenhou-se em suprimir toda a magnífica doutrina da reencarnação. Estava confiante no sucesso dessa anulação decretada por Justiniano em nome de Deus. Em 543 d.C., o déspota imperador Justiniano, sem levar em conta o ponto de vista clerical, declarou guerra frontal aos ensinamentos do exegeta e teólogo Orígenes, condenando tais ensinamentos através de um sínodo especial. Em suas obras denominada De Principiis e Contra Celso, Orígenes tinha reconhecido abertamente a existência da alma antes do nascimento e sua dependência de ações passadas. Ele pensava que certas passagens do Novo Testamento poderiam ser somente explicadas à luz da reencarnação. Do concílio convocado por Justiniano, só participaram bispos ortodoxos do Oriente e nenhum de Roma, e o próprio Papa, que estava em Constantinopla nesta ocasião. O Concílio de Constantinopla, o quinto dos concílios, não passou de um encontro mais ou menos em caráter privado, organizado por Justiniano, que, mancomunando com alguns vassalos, excomungou e maldisse a doutrina da preexistência da alma. Embora estivesse em Roma naquela época, o Papa Virgílio, sequestrado e mantido prisioneiro de Justiniano por 8 anos, recusou-se a participar deste concílio, quando Justiniano não assegurou o mesmo quórum de bispos representantes do leste e do oeste. Uma vez convocado, o concílio só se concluiu com 165 bispos da cristandade em sua reunião final, dos quais 159 eram da Igreja Oriental. Tal fato garantiu a Justiniano todos os votos de que se precisava. A conclusão oficial que o concílio chegou após a discussão de 4 semanas
teve que ser submetida ao Papa para ratificação. Na verdade, os documentos que lhe foram apresentados, os assim chamados 3 capítulos, versavam apenas sobre a disputa a respeito de 3 eruditos que Justiniano há 4 anos havia por edito decretado e declarado heréticos. Os papas seguintes, Pelágio I e Pelágio II, e também Gregório, quando se referiram ao 5º concílio, nunca tocaram no nome de Orígenes. A Igreja teve alguns concílios tumultuados, mas parece que o 5º concílio de Constantinopla bateu recorde em matéria de desordem e mesmo de desrespeito aos bispos e ao próprio Papa Virgílio, o Papa da época. Muitos inconformados alegam que esse concílio não tratou da reencarnação, e por isso a Igreja nunca esteve envolvida com tal princípio. Porém, a verdade é que os canons, uma regra geral de onde se inferem regras especiais do magistério relacionado a este evento, mais especificamente ao seu canon 11º, trata da condenação das teses de Orígenes e suas referências à pré-existência da alma. Ora, a pré-existência do espírito em relação ao vivificado por ele é a base fundamental para a teoria da reencarnação, pois que ao admitirmos o reencarne de um espírito, automaticamente estamos admitindo que ele já encarnou antes, pelo menos uma vez que seja. Justiniano precediu a este concílio. Era um teólogo que queria saber mais de teologia do que o próprio Papa. Sua mulher, a imperatriz Teodora, foi uma cortesã e se imiscuiu nos assuntos do governo do seu marido, e até nos dias de teologia. Houve, portanto, a condenação da doutrina da pré-existência, o que, ipso facto, condenou também a reencarnação, pois não existe reencarnação sem a pré-existência do espírito. Observamos assim como os interesses materialistas e preconceituosos de uma pessoa e que detém o poder no momento pode direcionar o pensamento e práticas espirituais. Mas o que nos deixa mais perplexos é que essa história, também conhecida pelos teólogos e doutores da lei, não foi corrigida e até hoje deixa a cristandade acreditar e as comportar como se a pré-existência da alma fosse uma heresia, como desejava a imperatriz Teodora, que influenciou seu marido, o imperador Justiniano. Mas por mais que a mentira seja poderosa e consiga cobrir o mundo, as verdades sempre emergirão, e as almas livres e conscientes poderão percebê-la, e quiçá tenham a coragem para justificá-la em público em algum tempo, nos séculos do porvir. O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Ele crê na justiça de Deus e que não pode esperar que por toda a eternidade haja de sofrer. O pensamento de que essa inferioridade ao qual ele passa momentaneamente não o deserdará para sempre do bem supremo, a que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços que o ampararão e o reanimarão com coragem. Qual é aquele que no fim de sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois essa experiência, mesmo tardia, não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Allan Kardec.